todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, senhoras e senhores, boa noite. Só fazendo um teste do áudio antes da gente iniciar. Pediria a gentileza que vocês confirmassem via chat. Vocês têm uma área perguntas aí? Uma área perguntas. Ok, beleza, já tive algumas confirmações. Tá bom. Bem, a gente começa em alguns instantes. Eu estou nos últimos preparativos aqui, mas se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo para vocês acompanharem, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Bem, senhores, vamos começar. Eduardo, podemos? Sim, Sapienza. Podemos sim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre técnicas de classificação de imagem orientada a objetos. Eu sou José Augusto Sapienza Ramos, também estamos com a companhia do Eduardo Passo.
E essa é um webinar promovido conjuntamente, aí, digamos, a 6 mãos, podemos dizer assim, entre o Núcleo de Geotecnologias da UERJ, a empresa brasileira Global Geotecnologias e a empresa canadense PCI Geomax. Nossa principal pauta aqui nesse encontro, nesses encontros curtos, a gente sempre aborda um tema específico, e hoje vai ser algumas particularidades de classificação orientada ao objeto em imagens de alta resolução. Tá? Esse vai ser o nosso foco aqui. Não sei se... Creio que alguns de vocês já estão acompanhando essa série de webinars. Estamos realizando desde o final do ano passado. Já tivemos aí 5, talvez 6, não tenho o número aqui à mão, mas puxando pela memória, sem muito medo de errar, diria uns 5 ou 6. E todos esses vídeos estão disponibilizados aí nos principais canais dessas 3 instituições. Por exemplo, o nosso canal no YouTube, o canal do Sistema LabGIS, vocês encontram também os vídeos anteriores. Acredito até que seja de bom tom que ao passar o material desse webinar para vocês, a gente passa também o link dos vídeos anteriores para quem não assistiu. E aí, até para não me repetir, a gente não reeditar conteúdos que foram ditos anteriormente, hoje a gente vai fazer uma exposição em outro modelo. Se alguém já acompanhou os webinars anteriores, teve uma parte mais conceitual, um pouco mais extensa e etc. Mas como isso está gravado em vídeo, isso vai ser compartilhado com vocês. Hoje, digamos, vai ser mais ação. Né? Então eu dou boas-vindas mais uma vez a todos, agradeço a participação nessa noite de inverno aqui no Brasil. E Eduardo, se quiser fazer algumas considerações iniciais. Sim, queria agradecer aí a oportunidade que o Sistema LabGIS está dando de mais uma vez estar em conjunto com a Global Geo e com a PCI, de poder estar apresentando esse webinar de classificação técnica, de classificação orientada a objeto. No final, o Sapiens ainda está mencionando sobre outros webinars futuros que a gente vai estar apresentando também. E falar que é um prazer, é sempre um prazer a gente estar apoiando o LabGIS aí nesse tipo de aprendizado. Bem, fica à vontade aí, Sapiens. Qualquer dúvida que eu possa ajudar, fica à vontade de me chamar. Eu vou estar aqui o tempo inteiro. Obrigado, Eduardo. Bem, senhores, então, como mencionei, vamos começar com a ação. Para quem não conhece a solução do Geomática, eu vou fazer uma pequena introdução. Assim como, digamos, o pacote do Microsoft Office, quando você instala o PCI na sua máquina, ele vem com uma série de aplicativos que está nessa régua aqui, nessa barra. Tá? O principal, assim, posso dizer que é o Focus, para a visualização, para uma série de processamentos, que é o aplicativo que está aberto aqui no fundo, o Focus. Tá? Também temos aqui o Ortho Engine, para a parte de ortoretificação e extração de modelos digitais de terreno, para a mosaicagem. Então, para essa parte de correção geométrica de imagens produzidas ou por sensores remotos, por vantes, por outros tipos de aviações tripuladas. O Modeler, ele funciona na ideia de você estabelecer um fluxo de processamento, você monta as caixinhas e você liga. Outros softwares têm soluções parecidas com essa até. Então, você tem uma série de processamentos que você faz com alguma recorrência, você pode criar um fluxo no Modeler e executar. Eu chamo a atenção também para a parte
de visualização em 3D. Então você pode pegar um modelo digital de terreno constituído, por exemplo, a partir do Horta Engine, e aí você coloca mais satélite em cima, outras feições, você tem aqui um processo de visualização em 3D. Uma dos recursos que diferencia essa solução de outras similares é os recursos para se processar imagens de radar também. Então a gente tem aqui uma série, tanto dentro do Focus como nos outros aplicativos, uma série de recursos para se trabalhar com imagens de radar e suas técnicas. E para trabalhar hoje no tema do nosso webinar, nós temos uma imagem do WorldView 3, que tem a melhor resolução espacial entre os sensores orbitais no mercado hoje, é de 30 centímetros pós-fusão com a pancromática. Tá? E temos um exemplo aqui na cidade de São Paulo, que pega uma parte do... A gente pode ver o Rio Tietê, tem um pouco o zoom aqui. O Rio Tietê e o entorno. Como a imagem é pesadinha, está demorando um pouquinho para exibir. E até adiantando, eu recortei um pedaço dessa imagem para a gente poder processar, porque processar a imagem inteira pela quantidade de resolução, quantidade de dados que ela tem, de pixels que ela possui, né, ficaria proibitivo fazer o webinar. Então, só para mostrar que é a área, aqui um trecho do Rio Tietê, como temos 30 centímetros, temos uma riqueza de detalhe bastante elevada. Essa imagem foi concedida gentilmente pela Global Geo. Dando um pouco mais de zoom. Consegue ver carros, eventualmente até pessoas. Tem um campo de futebol nos arredores que tem gente jogando assim, você consegue ver, somente pela sombra. Sombra deixa bem evidente as pessoas. Dá mais um. Como a imagem é pesadinha, o computador que eu tô é um PC normal, não é um workstation, a gente tem certo lag aí de processamento. Então tá aqui, ó, bastante zoom, a gente consegue ver até as carrocerias do caminhão, a cor dos carros, né? Bastante resolução. Aí que eu fiz, eu cortei um pedaço da imagem, ela tá aqui, cortei um pedaço dela, fiz sampa clip aqui, para a gente poder trabalhar em cima dela, tá? Só um pedaço aqui pegando o trecho do Tietê, né? Uma parte com uma boa riqueza de tipos de feições, né? Então, e um desafio de se trabalhar com imagens de alta resolução é a grande variação de alvos que você consegue identificar na imagem, né? Então você tem tanto aqui construções com diferentes tipos de telhado, asfaltos aqui, calçamentos de diferentes tipos, né? Tanto de cimento, de pedras portuguesas, ou mesmo aqui o asfalto em si, os campos de futebol, por exemplo, temos esses três aqui, tem mais um outro aqui, eles também apresentam respostas distintas. Essa grande variação de informação espectral na imagem, né, é um desafio a mais na classificação desse tipo de
imagem. Dando um pequeno retrocesso histórico, a literatura diz que a gente teve o grande marco ali do pixel de 5, 10 metros, assim, 10, 15 metros. Quando a gente baixou de 10 metros, as técnicas disponíveis na época, elas começaram a se apresentar inadequadas. As ferramentas idem, o volume de informação começava a ser proibitivo para as técnicas existentes, tá? E por recurso computacional disponível. E isso acabou, de certa forma, fomentando uma nova geração de classificadores. Tá? É, é, o aumento, o volume de dados não é percebido só no campo do sensoramento remoto. Né? Todas as ciências que fazem algum nível de uso de dados teve um salto quantitativo nos últimos anos na escala de produção. Então, com o sensoramento remoto não foi diferente. E as técnicas tiveram que se adaptar, as ferramentas também, é claro. E um tipo um método de classificação bastante em voga hoje é a classificação orientada ao objeto, que eu vou definir um pouco mais formalmente em breve. Tá? Mas antes de começar a processar a imagem e tirar resultados, eu vou explorar um pouco que, mesmo quem tem experiência em manipular imagens com resoluções mais baixas, com pixels maiores, né, tem algumas particularidades já no pré-processamento. Quem acompanhou os nossos webinars anteriores, eu falei que o sucesso da classificação depende de pré-processamentos e pós-processamento. Processamentos pré-classificação, perdão, e processamento pós-classificatórios, pós-classificação. Então a gente vai fazer alguns pré-classificatórios bem simples aqui, e temos vídeos anteriores onde eu explico esses métodos em mais detalhe. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acessar o algoritmo, a biblioteca de algoritmos, perdão, do PCI, para fazer um NDVI, ok? E depois eu vou também gerar a saturação da composição de bandas. Eu vou explicar já. Mas o NDVI é um índice de vegetação por diferença normalizada, é um índice bastante utilizado em análise de imagens de sensores remotos, como o nome mesmo indica, né, para vegetação, mas também para outras áreas. E na parte de classificação de imagens, é bem recorrente que se use esse produto, que se use o NDVI para fazer classificação. Então vou rodar o NDVI aqui para a gente ver. É relativamente simples. O Geomática, ele gera alguns índices de vegetação. Eu vou configurar aqui a banda vermelha. Assim, acabei que eu não falei. O WorldView, as bandas que eu estou vendo aqui, tá? As bandas que eu tenho aqui, no caso aqui no Sampa Clip, são as bandas do visível, tá? O R, o G e o B, e o infra próximo, tá? Essas são as bandas que eu tenho para trabalhar, são as bandas, digamos, mais famosas, mais frequentes de se aplicar em sensoramento remoto, né? Então ele está perguntando a vermelha, aqui, dei a vermelho, o canal vermelho a ele. Também preciso dar o do infravermelho próximo, unir, infravermelho próximo. Eu posso pedir para que ele só exiba em tela, ou eu posso pedir para que ele salve em arquivo. Vou pedir para que ele salve em arquivo. Então marco essa última opção,
dou um buscar aqui para gerar. Eu já deixei todos os dados prontos, que alguns processamentos eles levam um certo tempo. Eu já deixei aqui a mão para acelerar a exibição, a gente ter mais tempo para discutir as ferramentas e os métodos. Mas o NDV ele roda rápido, vou processar ele aqui. Então estou pedindo aqui, ele rodou aqui, tá ok. Então dei o vermelho e o infravermelho próximo. Essas outras bandas elas são usadas para se calcular outros índices, que não é o do NDVI, então não preciso configurar. E é nessa outra aba que eu vou escolher os índices, ou o índice, né? Eu posso pedir todos, eu posso pedir alguns índices em específico. O SAV na a literatura é bastante conhecida, o GI também, por exemplo. Todos eles aí têm suas aplicações. O NDVI é o mais famosinho. Eu vou dizer o sensor. E vou rodar. Vou guardar um instante ele terminar. Terminou. Se eu adicionar o camarada aqui, ele não foi adicionado automaticamente. Se eu adicionar. Olha lá. Parece meio fantasmagórico até, né? Dada a alta resolução, fica bem marcado. Mostrando a imagem base. Né? Ele dá uma resposta mais alta, exatamente onde há a vegetação, né? Seja a arbórea ou mesmo gramínea, ele já dá a resposta, né? Aqui, ó, por exemplo. Entre os desafios de muitos tipos de resposta, também temos a questão das sombras, né? As sombras das construções e tal. Isso também traz alguns desafios às técnicas de classificação, ou mesmo a necessidade de uma edição manual posterior. A composição que eu estou vendo aqui é a cor verdadeira, como a gente chama, né? São cores próximas ao que a gente enxerga a olho nu. Só que a gente também tem o infravermelho, pode utilizar aqui para exibir. Vou só mostrar ele, a gente vê. Posso mostrar só uma, né? Eu posso compor. Ok? Posso mostrar só uma banda, por exemplo, aqui. Eu posso fazer a composição. Se houver outras bandas, infravermelho de onda curta, azul costeiro, dependendo do sensor, vermelho borda, né? Você monta a composição aqui a gosto. Na sequência, então, eu vou gerar a saturação, que é uma informação que vai enriquecer de dados a nossa classificação. Então, vou fazer a conversão de RGB para IHS. Para quem não conhece o método, assim, muito sucintamente. Aqui no fundo você não trabalha com
informação espectral de fato, mas com a cor associada à composição. Então você tem uma composição aqui RGB, onde você atribui as cores, né? E você passa isso, esse sistema de cor baseado em 3 cores primárias, vermelho, verde e azul, para 3 propriedades: matiz, intensidade e saturação. Então, tanto pelo RGB como por essas 3 propriedades, você descreve cores derivadas a partir de 3 cores básicas ou de 3 propriedades. Então você faz uma transformação de referência, né? De cor básica para propriedades básicas, podemos entender assim. Então, pergunta aqui, cadê o azul? O azul do cortado, tá? É o azul do cortado. Verde. Vermelho. Pergunta se quer salvar a intensidade, se quer salvar a matiz, também não. Vou focar aqui na saturação, mas pedir para ele salvar em arquivo, não exibir em tela. Salvar em arquivo, só a saturação, os outros eu deixei de fora. Já deixei aqui também pronto, mas esse também roda rapidinho. Da segmentação para frente é que a coisa pega. Vou manter aqui a associação dos bits direitinho. Ok. Bem, no processo de classificação orientada a objeto, que foi destrinchado já em alguns webinars anteriores, você passa pelo processo de segmentação, que os segmentos é o que você chama de objeto, né? Então você tem algumas técnicas de segmentação, alguns algoritmos que eu já vou mostrar, e você vai agrupar pixels vizinhos que apresentam características semelhantes. E a partir daí a gente segue a classificação em si. Vou abrir aqui o resultado. Parece até um desenho assim, né? Técnica de desenho. Para comparar. O que a saturação me traz? Quando as cores RGB elas são uma se sobressai frente a outras, é que eu não vou entrar em termos técnicos, que não é o foco aqui, a gente precisaria ver outras coisas, mas quando uma se sobressai frente às outras, né, isso dá uma resposta mais alta. A gente pode ver aqui pelos telhados vermelhinhos das construções, né, o tipo de material utilizado que tem um tom mais avermelhado, ele aparece com a saturação alta porque está mais claro, está mais alto, né? O valor mais perto de branco é mais alto. Porque você tem uma cor predominante, tá? Mesma coisa acontece com esse amarelinho aqui, ó. Você tem uma cor predominante, tá? Quando você tem cores mais misturadas, que aí a gente chama de tons pastéis, né? São cores mais misturadas, onde uma não se sobressai tanto frente às outras, você tem um alto grau de mistura, a saturação cai. E a saturação
onde as cores estão equilibradas, estão muito próximas do equilíbrio, são tons de cinza. Então, por exemplo, o asfalto aqui, né? Naturalmente aí pelo seu tom acinzentado, ele fica com valor mais baixo. Ok? Vou dar um zoom aqui. E aí você pode gerar esses produtos ou outros, dependendo dos insumos que você quer utilizar a classificação. Então, para o início da classificação orientada ao objeto, a gente precisa agrupar pixels parecidos, vizinhos. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O Tietê aqui. Né? Então, esses pixels eles são parecidos. Então, talvez, dependendo do algoritmo de segmentação aplicado, deixa eu usar uma outra cor mais viva aqui com esse fundo cinza. Você vai criar um segmento aqui, agrupando esses pixels, por exemplo. Não é tão perfeitinho assim não, tá? Nós vamos ver, mas a ideia seria essa. Então esses pixels são parecidos, talvez o barquinho fique de fora, né? Porque ele já é diferente, já me traz uma outra assinatura. E aqui também o campo com essas cores aqui, esse tom amarronzado, talvez me dê um segmento, porque são pixels parecidos. Ou então esse esbranquiçado talvez até gere a separação em um segundo grupo. Tá? Esse esbranquiçado aqui, por exemplo. Mesma coisa essa árvore aqui. Né? Essa árvore é um grupo de árvores. Aqui vai criar um segmento, são pixels vizinhos parecidos. Então essa é a ideia. Esse é o princípio do processo da segmentação, que eu acredito, dependendo da experiência prévia de vocês com técnica de classificação, vocês já são usuários frequentes desses métodos. O Geomática ele lançou recentemente o módulo do Object Analysis, que traz uma implementação de técnicas orientadas a objeto. Então esse é um recurso bem recente dessa solução. Eu vou abrir aqui. E ele é pensado em etapas, tá vendo? Você tem as etapas que você segue dentro da metodologia de classificação de imagem orientada a objeto, sendo que a primeira é a segmentação, como eu mencionei já anteriormente. Vamos começar por ela aqui. Depois eu vou explicando os passos. A segmentação é um procedimento que demorou nesse recorte que eu fiz, já no recorte, e demorou cerca de uns 7 minutos, tá? Que é um tempo que já começa a ficar inconveniente para a nossa exposição. Eu já deixei as segmentações prontas. A segmentação é um procedimento que pede muito do hardware, é um processamento custoso. Então, se a imagem de alta resolução é muito extenso, você precisa de um computador com mais recursos para que você possa fazer a segmentação da imagem toda de uma vez só, ou então você precisa fazer a segmentação em pedaços. Você, por exemplo, divide a imagem em 4 ou em outras parcelas e faz uma parcela por vez, e no final você junta os segmentos todos em uma segmentação só. Tá? Então aqui o processo de segmentação, eu escolho as imagens que vão servir para o cálculo da segmentação. Vou usar aqui no meu clipe, todas as bandas já do corte. Tá? Todas as bandas do meu corte. Eu poderia utilizar o NDVI também, poderia utilizar a saturação, poderia utilizar algum outro dado espectral ou espacial que eu tivesse à mão, só que ele teria que estar dentro do mesmo PIX. O arquivo PIX é o arquivo, digamos, nativo do Geomática, é o formato de trabalho dele. Tá?
Então ele lê TIFF, ele lê os formatos mais usuais, KML, Shapefile, os formatos de mercado que tem aí. Alguns processamentos o software demanda que você passe para Pix, outros não, depende. Né? Mas depois, se necessário passar para Pix, depois você pode também converter de volta para o TIFF, para o Shapefile ou para o formato aí mais usual. O formato Pix também é lido por vários outros softwares, não é uma coisa fechada só do Geomatica, não. Vários outros softwares também leem Pix. Muito que bem. Então eu vou usar as bandas todas, as 4 bandas, e eu tenho esses 3 parâmetros de configuração. Por bom entendimento desses 3 parâmetros, a gente tem que entender a fórmula, que é bem trincadinha. Tá? A escala é o segmento, é o tamanho mínimo do segmento. Tá? E aqui é em unidades de mapa. Então aqui é 25 metros quadrados. Tá? Se eu boto 100, o tamanho mínimo é de 100 metros quadrados. O shape vai ser uma sensibilidade a você agrupar valores parecidos. É a sensibilidade de percepção de semelhança. Ou seja, se você baixa o shape, ele é mais crítico quando ele julga a semelhança de segmentos vizinhos. Em outras palavras, ele agrupa menos. Tá? Ele vai agrupar menos. Se você aumenta aqui o valor, ele passa a agrupar mais. Ele é mais tolerante às diferenças. Né? E a compacidade, aí esse é o parâmetro que um bom entendimento precisa destrinchar a fórmula, envolve a razão da área do segmento com seu perímetro. Tá? Então, se essa razão entre área e perímetro ele se destoa mais, você penaliza mais ele continuar agrupando ou não. Você força que ele mantenha uma certa taxa entre a área e o perímetro. Tá? Então ele rege mais sobre a forma do segmento final. Aqui é mais sobre o aglutinamento, né? O agrupamento. Então, se você aumenta, agrupa mais, diminui, agrupa menos, aqui é mais essa taxa de área e perímetro. E aí eu trouxe algumas configurações já prontas. Como eu disse, ele demora alguns minutos para executar. Você escolhe aqui quais são as bandas que ele vai usar como base. Nessas segmentações que eu trouxe pronto, eu utilizei todas as bandas. Você pegar um sensor, por exemplo, com 11 bandas, como o Landsat 8, né? Você pode utilizar só algumas, você não precisa usar todas. Ou mesmo aqui incluir o NDVI. Fica ao seu critério quais são as informações que serão utilizadas para o processo de segmentação. Então, eu não vou executar, vou trazer aqui um pronto. Eu tenho alguns prontos aqui. Vou começar com esse aqui, que é a configuração padrão. O Shape 25, a escala 25, o Shape a compacidade em 0.5, como ele propõe. Assim, tanto o Shape como a compacidade vai de 0 a 1, tá? É um parâmetro que dentro da fórmula mexe nas sensibilidades ali, entre 0 e 1. Essa é uma das segmentações, então, já prontas. Cada região delimitada aqui é um segmento, que dentro da técnica de classificação orientada a objeto a gente chama de objeto. Você tem uso de técnicas de segmentação que não são dentro de técnicas orientadas de classificação orientada a objeto. Ou seja, segmentação não é um método exclusivo de orientação a objeto. Dá para ver que ele fez uns segmentos aqui bem alongados, olha, tá vendo? Lá com a compacidade a gente poderia penalizar isso daqui.
se fosse interessante, tá vendo? Tem aqui um formato bem alongadinho, né? Poderia aplicar uma penalidade nesse alongamento, porque isso mexe na taxa área perímetro. Ok? Vou trazer um outro aqui, a gente ver. Vou aqui, onde eu estou aumentando, eu estou deixando ainda a escala em 25, só que eu estou aumentando o shape para 0.9, bastante perto de 1, né? Mostrando os dois. Esse aqui, o azulzinho, é com o shape de 0.9. O vermelho é o com 0.5. É para ver que ele agrupa mais, né? Então, ó, aqui e aqui. Então esse agrupou mais. Mas continua criando segmentos aqui bastante alongados, tá vendo? Um pouco daquele papo do o desafio de você ter muita informação, né? Você conseguir criar uns segmentos mais homogêneos. Mais um. Eu estou aumentando agora a escala para 50. Tá? Então estou dobrando. E o shape ainda é 0.9. Então ele vai agrupar mais. Olha lá, agrupou mais, né? O segmento menor, aceitável. E aí, assim, você não consegue controlar objetivamente a segmentação. Não é uma coisa que você mexa no parâmetro para lá, mexa para cá e você tem um total domínio de como se configura os segmentos. Não é por aí. Tá? O cálculo que é feito, a matemática ali envolvida, não dá para você fazer uma correspondência imediata assim, então vou pegar esse número e botar, ao invés de 0.5, 0.55, e aí eu consigo prever qual é o resultado que ele vai dar. Não é essa ideia. Claro que a experiência ajuda, né? Então você tratar a imagem dessa resolução nesse tipo de área, em área urbana, talvez se você pegar uma imagem de uma cidade histórica, por exemplo, que são outros tipos de materiais, né, outros tipos de construções, isso já afete. Você pega uma área rural, de bioma de Mata Atlântica ou de Cerrado, ou você pega uma área na Amazônia, isso tudo influencia para além da própria imagem em si, se foi feita com sensor A, sensor B, sensor C, ou você está utilizando um certo conjunto de bandas ou outro. Isso tudo influencia nessa experiência a segmentação. Então, na prática, com o conselho que eu dou, você não tem como ficar se preocupando em dominar o resultado pela manipulação dos parâmetros de entrada. Na prática, o que acontece muitas vezes? Você roda algumas segmentações e avalia. A avaliação é um pouco subjetiva, depende do tipo de classificação que você quer fazer, quais são os alvos que você quer identificar, evidentemente. Tá? Mas a regra básica, que eu digo assim, a regra básica é a tua segmentação. É bom que a tua segmentação agrupe o máximo possível, tá? Represente melhor as áreas que você considera homogêneas, frente ao que você quer classificar. Eu quero classificar o Rio Tietê aqui. Então, poxa, idealmente, se ele desse um segmento só para o Rio inteiro, seria bom, tá? Então, nessa ideia, você pensa em aglutinar, em agrupar mais.
Só que tem um contraponto. Nesse agrupamento, você não pode agrupar classes diferentes. Se você agrupa classes diferentes, aí isso vai atrapalhar o teu resultado final, porque cada segmento vai receber uma classe. Então, se você mistura classes que você quer diferenciar, você não vai conseguir diferenciá-las na sua classificação final. Tá? E aí é um trade-off, é uma balança. Você vai ter que trabalhar em cima desses dois aspectos para chegar a uma melhor segmentação. Um outro aspecto importante da segmentação é que, na verdade, não é nem da segmentação, é da classificação como um todo. Não há classificação que não demande um ajuste posterior. Tá? Você vai automatizar o máximo possível. Você vai automatizar aqui o processo o máximo possível, mas não anulará a necessidade, não dispensará a necessidade de um ajuste manual depois. Podemos entender assim, ao invés de fazer a classificação toda manualmente, tá? Podemos fazer o grosso automaticamente e um ajuste fino manualmente depois, principalmente imagem de alta resolução, principalmente, tá? Bem, então dentro dessas segmentações aqui, dependendo, eu quero classificar a minha chave e classificação envolve a vegetação, por exemplo. Aqui eu quero identificar as árvores, eu quero saber a área arborizada. Nem estou muito interessado no resto, eu quero a área arborizada. Não. Eu quero mapear o sistema viário, eu preciso do sistema viário. Eu preciso até dos dois. Eu quero as construções, eu quero identificar as construções. As construções em específico é bem complicadinho, né? Porque você tem várias respostas aqui de acordo com o material utilizado. Por exemplo, aquela minha consideração sobre a segmentação. Ó. Se eu quero identificar os prédios, a gente pode ver que ele começou a agrupar aqui. Ó. O segmento está vazando a construção. Tem até um pedacinho aqui, na verdade, de área construída. Né? Tem outro nível aqui, parece. Aqui também, né? Um outro nível aqui. Né? Então, assim, se eu quero a edificação, não a área construída, que aí também envolveria essa parte aqui asfaltada em volta, né? Cimentada em volta. As construções. Aqui eu já não tenho uma diferenciação do segmento. Isso não invalida automaticamente essa segmentação. Mas se isso acontecer com muita frequência, isso vai me gerar um maior esforço pós-classificatório em fazer ajustes. Se a gente olhar, por exemplo, aqui dividiu mais, talvez ela nem ela tenha. Não, ela já fez a divisão. Deixa eu tirar a imagem, talvez seja melhor. Tá vendo aqui, ó? Ela fez a divisão. Né? Mas você não vai olhar em um local só. Vai ter que olhar em vários locais e fazer a sua avaliação de qual é a mais apropriada, mais pertinente. Tá? Tudo bem, mas avançando nessa estrutura do processo de classificação, eu tenho a parte de extração de feições, que o software chama. Essa extração de feições é você associar atributo aos segmentos. Se você pega aqui o segmento, vou pegar um segmento aqui, deixa eu mostrar os segmentos de novo. Vou usar a ferramenta de informação e clicar no segmento aqui para pegar informação sobre ele. Então, olha só, não tenho muitas informações. Tem aqui a área do segmento, o seu perímetro e esse pixel value aí que ele faz uma conta em cima dos pixels que estão contidos dentro do segmento, tá? Se eu pego aqui esse outro aqui, já me dá outro valor, enfim. Tem só essas informações básicas. Então eu vou agregar aqui outras informações espectrais ou espaciais,
eu discursei um pouco sobre isso também nas apresentações anteriores. O espectral seria oriundo das próprias bandas do o sensor. Então, quando a gente usa as bandas, usa o NDVI, que é derivado também das bandas, então isso são atributos espectrais, mas a gente também pode utilizar atributos espaciais. É, a elevação, a declividade, a distância para uma feição, por exemplo. Então, se a distância para uma a feição é mais baixa ou mais alta, isso pode mudar o julgamento da sua classificação. Se é próximo do mar e numa altimetria baixa, tá? Então pode ser classe A, mas se for mais afastado do mar, numa altimetria média alta, então tem mais chance de ser B. Você pode utilizar atributos espaciais também para fazer a classificação. Então eu vou fazer essa etapa de extração de atributos. Eu posso extrair quantos atributos eu quiser, vou extrair todos. Eu vou começar a extrair os atributos espectrais da própria imagem. Como exemplo, até pelos tempos de processamento, eu vou usar essa que aglutina mais. Tá? Isso aqui que aglutina mais. Tem um detalhe que às vezes escapa às pessoas, uma certa tendência às vezes eu não quero agrupar classes eu não quero agrupar muito, porque aí eu vou ter um trabalho posterior de quebrar alguns desses segmentos, desses objetos, e aí você acaba dando uma preferência para aquele que fragmenta mais, para ser segmentação que fragmenta mais. Nem sempre isso é interessante. Se você fragmenta muito, como muitos cálculos que você faz dessa extração de feição em cima de média, em cima de desvio padrão, do ponto de vista estatístico, se você tem uma maior quantidade de pixels dentro do segmento, isso é interessante, isso é estatisticamente interessante. Então também tem esse outro lado. Eu vejo na prática assim que as pessoas muitas vezes têm uma preferência a menores fragmentos, tá? E do ponto de vista estatístico isso não é interessante. Mas claro, se você agrupa muito também não é bom. Como eu disse, é um trade-off, você tem que avaliar. Mas para efeito do nosso exemplo aqui, vou utilizar a partir dessa segmentação que aglutina mais. Então vou começar a extração. Então é o 500905, né? Aqui é de onde eu vou extrair os dados, os source, né? E aqui são os segmentos. Os segmentos é o nosso aqui, cadê? 5095, né? 5095. Deixa eu marcar aqui ele aqui. Então eu vou calcular a média e o desvio padrão. Também posso pegar o mínimo e o máximo. Não sei se está claro para todo mundo, mas quando eu falo média, desvio padrão, mínimo e máximo, é dos pixels dentro de um certo segmento, né? Em cada segmento eu tenho tantos pixels e vai fazer a média deles, o desvio padrão, pode pegar o mínimo e o máximo, tá? Eu também posso computar atributos da forma do segmento, o quão compacto ele é, que é aquela razão de área e perímetro, o quanto alongado, o quanto circular, ou quão retangular ele é. Tá? Então a gente pode utilizar esses atributos também na classificação. Né? São atributos sobre a forma do segmento. Quando você tem segmentos que pegam bem os prédios, né? Você pode utilizar, por exemplo, a retangularidade. Se você tem, não em alta resolução como aqui, né? Mas numa resolução média, o sistema viário é um filetinho, como acontece aqui, não sei se está dando para ver, ó, um filetinho, né? Você tem a via como
como essas aqui, assim como filetinhos mais estreitos, isso gera segmentos mais alongados, você também pode utilizar essa propriedade na classificação. Bem, extrair então. Não vai demorar muito, porque os segmentos são grandes, ou seja, são poucos segmentos. No menorzinho ele demora um pouco mais. Já foi. Bem, deixa eu fechar aqui só para mostrar. Se eu pegar agora um segmento aqui qualquer, ele já vai trazer as médias e os desvios padrões e aqueles índices. Você vai agregando os atributos aos segmentos, né? Vou agregar mais. Pode ir fazendo enquanto as etapas julgar apropriado. Só que agora eu vou fazer para o NDVI, tá? Marquei aqui o NDVI, vou dar um nome aí, NDVI. Esse nome é o nome que vai aparecer lá na lista dos atributos, então é importante que você bote nomes que seja de fácil associação, para você não se perder depois. Vou calcular a média de desvio padrão, esses atributos já estão calculados, não faz sentido você calcular outra vez, a não ser que você tivesse mexido na geometria dos segmentos. Então só o NDVI, vou fazer a mesma coisa para saturação e pronto. O nosso exemplo aqui, vou ficar nisso. Chamar de SAT. A gente saber que é saturação. Média de padrão, segmento que já está selecionado. Então só para mostrar. Vamos lá. Agregou também ali embaixo, ó, média de padrão do NDVI e da saturação. A gente pode fazer uma observação, processo de observação aqui. Esse segmento aqui, que é o Tietê, quais são os valores que ele tem? Por exemplo, o NDVI, a média do NDVI, menos 0,5. O NDVI ele vai de mais 1 a menos 1, para quem não conhece aí. 0,5 é um valor baixo, geralmente associado à água. Claro que Tietê não é água limpa, água limpa vai perto de menos 1. Você tem uma série de materiais orgânicos e sedimentos em suspensão que faz o índice aumentar um pouquinho. Mas se você pega a vegetação aqui, por exemplo, peguei a árvore, ó, ele vai ter a média do NDVI mais perto de 1, como é de se esperar. E aí os outros tipos de alvo depende. Se a gente pegar aqui, sei lá, pegar uma porção do asfalto, o valor da média do NDVI é um pouco, né, negativo. Você pode fazer uma análise exploratória utilizando os, os atributos. Tem até algumas ferramentas, alguns métodos que você cria gráficos, cria índices para analisar o comportamento dessas variáveis frente aos alvos que você quer identificar, né? Mas isso foge um pouco aqui ao tema do curso, não vou avançar nisso. Vou para o próximo passo. Nós temos dois caminhos de classificação aqui, tá? Dois caminhos básicos de classificação. Eu diria três caminhos. Temos três caminhos elementares de classificação. A classificação supervisionada, onde é que a gente tem que passar por um processo de coleta de amostras, tá? Você passa necessariamente por coleta de amostras. Uma classificação automática que a gente faz assim, ó, software, pega esses atributos todos que eu associei ao segmento e divide em grupo, agrupa aí. Aí tem técnicas estatísticas e de mineração de dados para você fazer esses agrupamentos automáticos, né? Isso foi tema até de um webinar nosso recente. Eu falei com um pouco mais de detalhes sobre isso. E você também tem as classificações baseadas em regras, tá? Eu vou dar um exemplo básico de cada uma delas, começando pelo automático, que é mais, como o nome diz, automático. Então aqui, ó, diga, Eduardo.
Posso ser que eu esteja errado, mas eu estou vendo o temporizador aí, eu não sei se estava com isso já pré-fixado em 60 minutos, eu acho que você vai ter que alterar isso. Aonde? Desculpa, não ouvi. Temporizador, tá aí duração 60 minutos, você está chegando ao fim, está com 5 Ah, segundos, eu não sei se isso daí está na válido. palestra aqui isso não. Não, Isso perdão. não importa, não. Tá ok, perdão. E então aqui no processo automático, chamado de classificação não supervisionada, esse é o nome que a literatura dá, vou botar aqui, class out. Então você simplesmente diz assim, ó, quantos agrupamentos você quer construir? Vou botar aqui, é um chute, tá? 10. Eu vou dizer quais as feições, quais os atributos extraídos eu quero utilizar. E diz que tem 2 selecionados. Ele lista aqui para mim, ó, os atributos, né? Tem 2 selecionados, os dois a médio de desvio padrão da a saturação, mas você escolhe os atributos que julgar apropriado, né? E aqui também tem um pouco de tentativa. Claro, a literatura, o conhecimento sobre a assinatura espectral dos alvos já dá alguns direcionamentos, né? Se você quer fazer diferença de vegetação e água, NDVI é muito útil. Se você quer fazer uma diferenciação entre certos tipos de construção e vegetação, a saturação costuma dar uma boa resposta. Então, a literatura já nos fornece alguns caminhos, mas também tem esse outro lado, que é o lado de você ajusta para cá, tenta aqui, e você acumular experiência. A mesma ideia da segmentação que eu estava falando agora há pouco. Se você julgar apropriado, você também pode usar a área. Os segmentos aqui estão de áreas próximas, né? Quando a imagem de alta resolução, é comum as áreas ficarem dentro de um intervalo mais estreito. Mas você também poderia utilizar perímetro, enfim. Vou utilizar só as médias nesse exemplo. Usar só as médias de tudo, das 4 bandas, do NDVI e da saturação, tá? Nessa classificação automática. E vou rodar. Ele vai dizer aqui que a assinatura estatística vai ter que ser recondicionada, vai ter que ser computada. E o algoritmo que ele usa para os interessados é o KMedia. É um algoritmo bem conhecido para esse tipo de clusterização. A clusterização ela não acontece espacialmente como a gente teve na segmentação. Na segmentação a gente teve também um agrupamento, mas foi numa dimensão espacial, pixels próximos. Aqui é no espaço de atributos que a gente chama. Eu selecionei 10 atributos, né? Então você tem um espaço de 10 de menções, com 10 eixos, né? Um espaço cartesiano de 10 dimensões, ele vai agrupar os segmentos através desse espaço. Então não é por proximidade espacial, né? É proximidade geográfica, mas sim nesse espaço de atributo. Ele separou aqui, ó, está dando até umas coresinhas. Ele não tem semântica nessa classe, não sabe o significado de cada uma, ele só agrupou, ele dá número. Ah, esse aqui é o primeiro grupo, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. A gente pode olhar um a um aqui só para analisar o resultado. Classificação automática é uma classificação em geral menos a curada do que a supervisionada. Então aqui, ó, ele pegou o que? Um tanto de vegetação como Tietê também, né? Com um pouco de sombra barra vegetação. As sombras dos prédios aqui, por exemplo. Olha lá. A sombra aqui das construções, né? O Tietê. Um pouco aqui de uma vegetação sombreada, me parece. O 2 aqui foi bastante asfalto, né? Mas não tudo. Deve ter um outro item um outro número aqui outra classe que deve complementar. Esse aqui pegou a área vegetada.
e tem erro, mas dizendo no geral, né? Esse aqui pegou o complemento da área construída, né? Olha lá, dá para ver que somando os dois ali. Essas cores a gente muda, essas cores ele também botou a esmo. Isso aqui é área aqui na área mais avermelhada, né? Uma resposta mais alta no vermelho, me parece. Uma área, um certo, não sei se esse tipo de material aqui é concreto, aqui das construções, mas alguns outros tipos, mas um cinza mais claro, né? Parece com concreto mesmo, esse cimento concreto. Aqui já quando o material é mais claro, pegou essa área aqui cimentada também, ó, aqui, né? Esse aqui pegou o quê? Esse aqui pegou umas áreas mais branquiçadas para azulada, me parece. É, umas áreas mais claras. Talvez complemente com esse outro. E por fim, aqui tipo outros aqui, as áreas bem branquinhas, bem claras. Ele botou nesse nono grupo. Enfim. E aí o que significa cada agrupamento que ele fez? Esse agrupamento é meramente numérico. Agora você que dá o sentido, se é que existe sentido. Né? Uma classificação automática, se você quiser pegar. Eu quero pegar a área. Eu quero pegar asfalto, a área construída aqui, sei lá. Isso aqui é um bom início, ó. Você já tem bastante coisa aqui. O 2 com 4, né? Você quer pegar com cobertura vegetal. Esse aqui é um bom início também. Tem erro, tem falha, você vai ajustando, né? Você já parte de um pedaço feito, você faz o ajuste manual depois. Vou dar um zoom aqui. Para fazer um pouco de comparação. Que a transmissão online ela tem um lag, né? Então, só para vocês verem, eu tô com 3, o agrupamento 3, vegetação, e pegou tanto a arbórea, né, como a gramínea aí. Então essa foi um exemplo de automática, tá? É... Um, o processo de treinamento, ela parte da etapa de você coletar a amostra. Você tem que dizer, olha, esse segmento aqui é vegetação, esse outro segmento ele é. Deixa eu mostrar o original. Que se a gente olhar com essa classificação vai acabar viciando e atrapalhando um pouco. Deixa eu voltar com o que não está com a classificação, tá vendo? Isso aqui está sem a classificação automática que a gente fez. Aí eu vou dizer, ó, isso aqui é uma árvore, isso aqui também é uma árvore, isso aqui é asfalto, isso aqui é cimento concreto, sei lá, isso aqui, eu nem sei o que é isso aqui, enfim, isso aqui é uma área grama, área gramínea, né? É vegetação não arbórea. É semântica que você vai dar para a classe também depende do que você quer classificar, né? Não estou entrando nesse mérito. Então, vou fazer um início do treinamento. O treinamento é um processo extenso, tá? Um processo longo, mas repetitivo. Vou mostrar o iniciozinho aqui. E
E o desenvolvimento, digamos, é mais do mesmo do que eu vou mostrar. Então eu venho aqui no Edit Training, ele abre essa outra tela aqui, processo de treinamento. Eu escolho aqui qual é o atributo que vai ter o treinamento. Posso adicionar uma classe, dou um nome para ela aqui. Veg arbórea, por exemplo. Vou botar um verde escuro. Tá? Aí eu começo a coletar. Clico aqui, cliquei na seta, cliquei no segmento. Ele marca o segmento para mim. E aqui, assign. Pronto, o training count já está igual a 1. Isso aqui também é. Aqui também é. Eu vou treinando. Claro, não vou pegar só numa área, vou pegar em algumas, né? Vou pegar numa outra aqui. Pressionando o Shift, você pode pegar vários. Vou criar a segunda como exemplo aqui. Asfalto. Deixar aqui no cinza escuro. Vou começar a associar para ele. Dá para ver que aqui ele já agrupou um pouco, tá vendo? Com as feições que tem vizinhos. Tá agrupando aqui. Tá agrupando também aqui, tá vendo? Aqui também. Então isso vai atrapalhar. Se eu quiser uma classe asfalto, já vai atrapalhar aqui. Eu precisaria dele mais ser segmentado. Porque se ele classifica isso aqui como asfalto, ele classifica o segmento inteiro, né? O objeto inteiro. Mas no nosso exemplo, vou pegar lá na área das rodovias principais. Aqui também, tá vendo? Ele pegou um pouco de grama. Mas faz parte, não tem segmentação perfeita não. Só vale a pena você evitar pegar esses segmentos com confusão, que isso pode confundir o classificador também, né? Você está treinando o classificador, você está passando informação errada? Isso não é conveniente, do ponto de vista metodológico. Até mesmo asfalto tem variações de tons, né? Aí não tenho conhecimento sobre tipos de asfalto para tecer qualquer comentário mais consistente sobre isso. Eu estou vendo que as coisas são diferentes. Um exemplo aqui, tá? E você vai fazendo. Vou pegar por último o cimento. Aqui embaixo tem uma área que é cimentada, essa coisa. Me parece, pelo menos. Deixa eu dar uma outra classe aqui. Ok? Vamos supor que eu tenha terminado, tá? Que eu terminei. Fiz só um pedacinho, né? Agora eu posso voltar aqui, cadê a janelinha do Object Analyst, na classificação, agora é supervisionado. Eu vou dizer qual é o campo de treino, né? Tá aqui, class superv. Vai criar um atributo associado ao segmento, tanto a classificação automática anterior, como aqui, como essa aqui, é um atributo novo que ele vai adicionar, é train aqui.
Então, o campo training, que foi o treinamento que eu dei, tá? Eu vou dizer quais são os atributos que vão ser utilizados nesse processo. Eu vou também escolher as médias, nesse exemplo, assim como eu fiz no automático. E tá cismando em mudar ali pro outro. Apagou meu nome aqui, peraí. Class Super. Ixi, cismou. É o training. Acho que é um training. Só para ter certeza lá, ele fez com um training sim, tá vendo? Ele tava tirando o campo treino ali, mas. Olha lá, fez. Bem, como a nossa classificação foi extremamente rudimentar, em termos de quantidade de amostra e diferenciação dos alvos, pode ver aqui, ó, o que classificou como vegetação arbórea. Ó. Foi isso daí. Botando agora. Ops, com segmentação em cima não dá para ver, né? Ele não pegou só vegetação arbórea, acabou pegando também um tanto de gramínea, até porque eu não criei a classe gramínea. Mas pegou muito bem. Para quem deu 22 amostras só, estou encantado aqui com o resultado. Tá vendo? Ok. O asfalto que deve ter ficado. Pegou tudo que é meio acinzentado. Inclusive pegou até o Tietê. Né? Pegou até o Tietê. Como eu não criei uma quantidade de classes representativa, os alvos identificáveis na a imagem, teve outras classes que ele jogou também como asfalto. Né? Eu teria, assim como na vegetação arbórea e rasteira, eu teria que ter as duas, a arbórea e gramínea, eu teria que ter as duas para que eu pudesse marcar bem a diferença entre eles. A mesma coisa aqui para o rio, para outros tipos de alvo. Foi só um exemplo. Mas você passa por esse processo, então, de classificação, de coleta de amostras, tá? E o terceiro tipo de classificação, para a gente abrir as perguntas aqui, são os baseados em regras, que aí a literatura costuma chamar de árvore de decisão. Talvez alguns de vocês já tenham usado ou lido a respeito. Então você vai criar uma sequência de regras para gerar as classes. Você não vai utilizar um modelo matemático para classificar. Você vai criar regras. Olha, se o NDVI for maior do que 0,5, é vegetação. Agora, se a saturação for menor do que tanto, então é asfalto. Se o valor médio na banda do vermelho for maior do que 50 e no azul for menor do que 30, então isso é vegetação gramínea, sei lá. Você vai criando essas regras baseadas nas respostas espectrais dos alvos. Vou fazer aqui só um exemplo, por causa do nosso tempo, só para mostrar o processo. Vou criar aqui uma nova classe. Eu já tenho aqui o treinamento, a classificação automática, supervisionado. Vou criar aqui mais uma. Class by rule. Beleza. Quando eu criei aqui, eu fui um pouco rápido, não chamei a atenção. O valor padrão é no data. Então todos os segmentos estão com a classificação no data agora, sem dados, né? E aí eu vou dizer, ó, todo mundo que está com no data, que agora nesse momento são
são todos os segmentos, eu vou associar uma nova classe chamada vegetação. Eu vou especificar a condição. Ou eu pego um certo intervalo, vou afastar um pouco de zoom para ficar melhor da gente ver. A minha tela é pequena, fica meio trepada as coisas aqui, né? Mas é bom nesse tipo de ferramenta você ter aqueles dois monitores de 30 e poucas polegadas, né? Você especifica a condição, a ferramenta traz dois caminhos. Um é você definir em intervalo, você escolhe qual é o atributo. O NDVI seria um dos mais óbvios em termos metodológicos. Vou pegar aqui o valor máximo do NDVI, que é 1, e vou botar aqui 0.5, talvez. Aqui ficou menos 0.5, né? Menos 0.5 não. 0.5. Olha lá, e pegou um tantão. Não pega tudo. Como a regra é generalista, digamos assim, ele não vai ser 100% assertivo. Né? Vai acabar pegando coisa que não é, deixando de pegar coisa que é. Isso faz parte desse tipo de método. Você pode, então, partir por dois caminhos. Pecar pela falta, ou seja, deixar áreas que são vegetação de fora, e aí você criar regras complementares para somar essas classes, esses segmentos, a classe vegetação, ou você pode pecar pelo excesso depois de remover o excesso. Aí é uma questão de como você monta a árvore de regra. Por exemplo, eu vou pecar pelo excesso, digamos assim. Vou botar a mais, tá vendo? Botei a mais, 0.3 até o máximo dele aqui, que é muito próximo de 1. Vou dar OK e rodo. Ele já passou a classificação, ele pintou em verdinho aqui até, tá vendo? Já passou a classificação. Deixa eu tirar o segmento que está embaixo, não confunde a gente. Tá? Aí eu venho aqui também, vou botar outra regra agora. Mas eu vou botar outra regra lá na nossa classificação. Vou pegar o no data, ou seja, vou deixar de fora a vegetação e vou classificar como água. Também vou usar o NDVI para isso. Essa é uma regra meio batida, se usar o NDVI para separar água de vegetação, isso é bem... Vou escolher aqui um valor pequeno, 0.5. Olha lá, e pegou boa parte do Tietê. E ele pegou também umas sombras. Pegou umas sombras também, tá vendo? Vou aumentar aqui o intervalo, 0.4 talvez. Pegou mais, pega mais sombras, até umas outras coisas. Aqui eu vou pelo excesso. Aqui eu vou pelo excesso, tá vendo? A gente pode pensar assim, grande parte desses segmentos, eles são pequenos, tá vendo? Eles são pequenos e eles são alongados, que são sombras, né? Muitos são sombras, então eles são pequenos e são alongados. A área deles tende a ser menor do que a área aqui dos segmentos onde está o Tietê, né? Eles costumam ser mais alongados. A sombra da ponte aqui, por exemplo, do elevado, a sombra das construções. Quando é assim, eu posso também montar uma regra composta aqui, em construir a condição. Eu monto a regra aqui, então eu vou pegar assim, eu vou pegar... Cadê? A média do NDVI, quando for menor... Você marca aqui, você pega um valor de referência aproximado, depois pode ajustar se quiser. Menor que 0,3, aí você joga na tua lista. Aqui que eu dei uns cliques nas ordens erradas aqui. Eu cliquei no botão errado.
desatenção minha. A média do NDVI menor, você pode até editar aqui, ele bota esse número grande que ele puxou a lista, né? Pode botar menos 0,3. Então essa é a primeira regra. Aí você pode também colocar a segunda, por exemplo. Então, o alongamento é menor. Vou ter que escolher um valor aqui. O alongamento é menor do que 2, por exemplo. Você Por que pensa, 2? Diga. só para ilustrar aí uma forma de poder estar trabalhando melhor também com a ferramenta, na interferência que você teve entre asfalto e edificações, ou sombra, tem asfalto e edificações, você pode estar incorporando também, para ajudar na classificação, um modelo digital de elevação. E aí está eliminando falsos positivos aí. Você pode estar incorporando dados vetor ou dados raster para poder estar ajudando também na classificação. A criar as regras, né? Usando também essas outras Exatamente. informações. Aí, por exemplo, aqui a regra Exatamente. composta, então, bota aqui, executo. Ainda pegou umas áreas de sombra aqui, tá vendo? Pegou o Tietê, enfim. E aí você vai montando as regras dessa forma, tá? No final, estando satisfeito com a sua classificação, vamos supor que estou feliz com a classificação, tá? Você tem a parte de validação também. Aqui ele tem métricas de validação, tá? Você pode fazer ajuste manual nos segmentos, tanto antes da classificação como depois, tá? Então você pode fazer ajustes aqui no Reform Shapes, você parte segmento, junta segmento, muda a classificação segmento. Okay? Aí aqui no Reform Shapes até eu posso fazer um dissolve automático ou edição manual, que aí você faz o processo, aí você pega aquele segmento e parte ele, ou junta ele com um outro, você faz ponto a ponto. No automático eu posso pegar e dissolver. Vou pegar aqui minha classificação por regra, poderia utilizar alguma das outras classificações que eu atingi, tá? Mas vou usar por regra. Vou salvar aqui no Output. Ok. O arquivo, dou o nome do layer interno e posso rodar. Ele já vai dissolver os polígonos adjacentes que pertencem à mesma classe, né? Então todos esses polígonos de vegetação aqui vão ser unidos. Então a classificação baseada em regras é mais empírica, é mais exploratório, né? E o conhecimento pregresso se torna ainda mais importante, né? A experiência pregressa ou documentada na literatura ou fonte da experiência do próprio classificador, de quem classifica, classificador no sentido de quem classifica, quem está classificando, a pessoa que está classificando, é fundamental para você chegar a melhores resultados, né? Insisto que há métodos de você avaliar a assinatura espectral ou no caso a assinatura de atributos desses objetos, de forma a ter caminhos mais apropriados para fazer a construção das regras. E assim que acabar esse procedimento, a gente abre para perguntas, a gente faz as considerações finais e abre para
perguntas, se quiserem adiantá-las. Já vi que algumas pessoas adiantaram. A gente segue. Bem, mas antes de abrir para as perguntas, umas considerações finais. Primeira, que a gravação dessa apresentação hoje vai ser disponibilizada a todos os inscritos. Nós vamos passar os links também dos webinars anteriores. Já temos uma boa coleção de vídeos sobre o assunto. A imagem que foi utilizada aqui também, para quem quiser reproduzir os passos. E quem tiver interesse em reproduzir esses passos na plataforma, a gente passa também o link do trial, do Geomática de 30 dias, onde vocês podem fazer aí a experimentação. Aqui o resultado já dissolvido, né? Resultado já dissolvido. Só com a regra que a gente criou, a vegetação e para água, né? Foram regras bem simples. Se você vier aqui em salvar como, ele salvou em pix, né? Mas se vier aqui em salvar como, tem os principais formatos para você converter: shapefile, DXF, até file geodatabase, né? Formato aqui do Oracle, né? Formato aqui para o PostGIS, Google Earth, enfim, os principais formatos aí do mercado. Eduardo, queres fazer alguma consideração antes de abrirmos para as perguntas? Não, acho que seria bom se você pudesse colocar para eles as próximas datas, né, dos demais webinars que nós vamos estar colocando. Conforme você já colocou, tem uma licença trial com validade de 30 dias aí, para quem quiser estar utilizando o software, não somente para classificação orientada a objeto, mas para toda outra variedade de aplicações do Geomática. E me colocar à disposição. O meu e-mail é eduardo@globalgel.com.br para tirar qualquer dúvida que tenham aí com relação ao software, ou que porventura possam ter aí com relação à licença do software. E agradecer pela sua dedicação aí com o webinar. Obrigado, Sapiência. Bem, essa é a nossa agenda de webinars. Tá? Temos as de hoje, obviamente, mas temos 6 de setembro, 15 de outubro, 27 de novembro, com esses temas: técnicas de detecção de mudanças de uso e cobertura, extração e manipulação de modelos digitais de terreno e técnicas de processamento de dados de radar, abertura sintética, né? Conhecida aí pelos íntimos de SAR. Então, essa é a nossa agenda para esse ano dos próximos webinars. Queria agradecer ao Eduardo pelos insumos, pelos canais, pelo todo o apoio que é dado. Como eu disse no início, essas iniciativas só são possíveis porque elas são feitas a 6 mãos entre a nossa equipe do sistema LabGIS, que atua com muito afinco nessas iniciativas, a equipe da Global Gel e da PCI Geomatics, que é quem desenvolve essa ferramenta. Mas vamos às perguntas. Temos algumas aqui. O Diego pergunta assim, em relação aos atributos de textura. Diego, se a gente já falou sobre isso em algum webinar anterior. Bem, o atributo de textura acaba que na classificação orientada ao objeto é muito traduzido em cima do desvio padrão,
né? Se você tem uma textura mais heterogênea dentro do o segmento, por exemplo, uma copa de árvore que tem sombra, né? E aí você tem uns pixels mais claros e outros mais escuros, ou se você tem um pasto degradado, onde tem uma parte de solo que está mais exposto, você tem uma parte com alguma vegetação rasa, isso é que caracteriza essa textura mais heterogênea, como a literatura se refere. O mais comum nessas técnicas de classificação orientada ao objeto é você utilizar o desvio padrão, que matematicamente é uma boa métrica para a textura. Se é uma textura mais homogênea, o desvio padrão cai. Se é uma textura mais heterogênea, o desvio padrão cresce. Apesar que eu já vi em alguns artigos acadêmicos umas métricas mais digamos, dedicadas, direcionadas a se medir certos comportamentos. É uma textura que é mais periódica, quer dizer, ela tem uma frequência de ocorrência dentro do segmento ou não, ou se tem uma área com tons mais claros, né? O segmento, metade dele é tons mais claros e metade é tons mais são tons mais escuros, e isso é que aumenta o desvio padrão, mas eu não vejo muita utilização dessas métricas na prática. Vejo mais em trabalhos acadêmicos direcionados no sentido propositivo, né? Mas se houver, se você quiser usar, por exemplo, um índice desse, você pode calcular usando o PCI. Se ele já tiver o algoritmo implementado nele, você roda, que nem eu rodei o NDVI, por exemplo, ou até você pode desenvolver em Python utilizando o script, o cálculo desse índice, e você agrega como qualquer outro atributo do seu segmento, como a gente tinha lá os atributos espectrais, a saturação, NDVI, você também agregaria essa sua métrica de textura aos seus segmentos. Tá? O Raulinho comentou assim, como só tem acesso a imagens Landsat, a segmentação e classificação supervisionada pede a utilização de correção atmosférica. Raulinho, a correção atmosférica, a correção geométrica, elas são etapas típicas pré-classificatórias, né? São preparativos anteriores que você executa em prol de ter o melhor resultado na classificação. Tá? Claro, a gente não faz a gente não roda esses métodos só para classificar, mas quando a gente pensa em classificação, a gente bota eles como etapas pré-classificatórias. Sempre que possível é bom fazer, tá? Que você tem uma série de normalizações e de ajustes que você atinge nessas correções atmosféricas. Tá? Então, sempre que possível é bom, como Eduardo mesmo já chegou a comentar via chat com vocês aí. Se o Diego também perguntou se dados de LiDAR pode ser adicionado, dados de laser. Sim, ele entra como qualquer outro dado de elevação. A diferença é que, como você tem ali a informação de primeiro retorno, segundo retorno, você pode também utilizar isso com vários atributos dentro do processo classificatório. Por exemplo, se você tem uma amplitude entre o primeiro retorno e o último, isso pode indicar uma copa de árvore. Né? Agora, se você tem uma amplitude zero, aí isso é um asfalto, né? É um prédio, enfim. Você poderia utilizar isso também no seu processo de classificação.
Essa é a ideia. Diego, eu acho que eu já respondi de certa forma a sua segunda pergunta sobre o GLCM, né? Acabou que já de quebra eu não tinha visto ainda, mas quando eu respondi a sua primeira pergunta, creio que essa também já foi de quebra. Estou olhando aqui as perguntas. O Vitor ele perguntou assim. O Vitor ele comentou: caso haja mais de uma classificação, né? Você tem mais de uma classificação, como você resolveria as discrepâncias entre elas? Eu não sei se eu entendi certo a pergunta, né? Se você tem várias classificações e quando você confronta a diferença entre elas. Aí já é um método Ai, me fugiu o termo técnico. De você harmonizar, né, de você compatibilizar as duas bases. Depende. Isso tem alguns caminhos. Por exemplo, teve um colega meu de doutorado que a proposta metodológica dele é dizer assim, não, quando você tem diferenças, nem sempre compensa harmonizá-las. Por que não tratar essas diferenças como uma espécie de métrica? Olha, nessa área todas as bases dizem a mesma coisa. Nessa outra área aqui, algumas bases dizem isso, outras bases dizem aquilo. Você informa para o usuário final daquele dataset, daquele conjunto de dados, quais são as discrepâncias, onde estão. Você lida isso por meio de métricas, enfim. Mas sim, acaba que na prática você escolhe algum processo de normalizar. Quase sempre você tem uma base de referência e a outra fica mais como apoio, né? Bem, senhores, como o nosso tempo tá um pouco avançado, acho que a gente pode encerrar. Queria dar uma última informação aí, que é um break news aí, informação super nova, que é a parceria assinada recentemente entre a, a PCI Geomatics e o sistema lá BGIS, onde o sistema lá BGIS ganha o status de centro de excelência no Brasil na a utilização desse software e uma série de outras iniciativas, como a promoção desses webinars, de desenvolvimento de novas ferramentas, fomento a pesquisa utilizando tecnologias da PCI Geomatics. E em breve teremos mais novidades sobre essa iniciativa a vocês. No mais, eu agradeço a atenção de todos. Quem não conhece o site do sistema lá BGIS, eu convido a todos. Temos uma série de conteúdos, os vídeos desses webinars anteriores, temos cursos, temos fontes de dados geográficos, tem uma lista com mais de 600 fontes de dados geográficos gratuitos. Temos as nossas publicações acadêmicas também, a lista delas lá. Enfim, uma série de conteúdos para vocês. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço os elogios que a gente coletou aqui no chat de alguns dos participantes que ficaram até o final conosco aqui. Alguma última consideração, Eduardo? Não.
somente agradecer a você, a todos os participantes que ficaram conosco e contar com a presença deles também nos próximos webinars. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, senhores. Uma boa noite. Com a licença de vocês, encerra a nossa sessão. Um forte abraço e até a próxima. Estamos à disposição.